Já se tornou relativamente comum as pessoas pensarem no tubarão de Jaws como sendo um megalodonte ou algum tipo fictício de tubarão, quando na realidade ele foi baseado em um grande tubarão branco, embora fosse um indivíduo maior do que qualquer um já registrado. Ainda assim, não há como negar que um megalodonte teria sido um Jaws muito mais letal e ameaçador, considerando seu tamanho absolutamente insano e seu gosto por baleias e grandes peixes, incluindo os próprios tubarões brancos. Mas e se Jaws não fosse um tubarão? E se Jaws tivesse sido uma baleia? Você pode pensar que a candidata mais provável seria uma orca rebelde, ou talvez Mocha Dick, um enorme cachalote branco que frequentemente atacava navios e inspirou parcialmente o livro Moby Dick. E embora ambas realmente fossem ótimas escolhas, a verdadeira melhor candidata não teria sido uma baleia dos dias atuais, mas sim uma que vagava pelos oceanos há 5 milhões de anos e que tinha um apetite tão voraz que rivalizava até mesmo com a fome do megalodonte, com quem também entrava em confronto direto. Esse era o Leviatã. Essa baleia talvez tenha sido o cetáceo mais assustador com o qual alguém poderia ter cruzado nadando. E não demorou para os paleontólogos perceberem isso também. Tudo começou em 2008, quando, por pura sorte, um grupo encontrou um crânio gigante parcial nos desertos costeiros do Peru. Esse crânio estava muito danificado, mas ainda preservava boa parte da mandíbula superior, partes da inferior e alguns dentes. E só com esses fósseis já ficou claro que aquilo não era nenhum peixe pequeno, mas sim um animal aquático de proporções gigantescas. Isso levou os pesquisadores a lhe darem o nome de gênero Leviatã, uma referência ao monstro marinho bíblico e demônico Leviatã. E embora o Leviatã realmente fosse um monstro marinho, ele não era um demônio bíblico, mas sim uma baleia diferente de qualquer outra já vista antes. Falando superficialmente, porém, o Leviatã tinha algumas semelhanças com o cachalote moderno. Estudos feitos em seus fósseis, analisando sua estrutura e formato, descobriram que ele pertencia à mesma superfamília de cetáceos, os Physeteroidea, que às vezes são chamados informalmente de cachalotes. Apesar disso, ao contrário do cachalote moderno, ele não vinha da mesma família, a Physeteridae. Os cientistas ainda não sabem exatamente de qual família o Leviatã fazia parte. Mesmo assim, acredita-se que os dois compartilhavam algumas características, incluindo um corpo robusto e atarracado, além de uma cabeça quadrada impossível de ignorar. E assim como o cachalote e muitas outras baleias, o Leviatã também era uma criatura aquática de tamanho gigantesco, estando entre os maiores animais de sua época. Atualmente, os paleontólogos acreditam que os adultos podiam medir entre 13,5 e 17,5 metros de comprimento. A faixa superior é considerada mais provável caso seu padrão de crescimento fosse semelhante ao do extinto Zygophyseter, enquanto a faixa inferior seria mais realista se ele crescesse de forma parecida com o cachalote moderno. Por enquanto, porém, o consenso geral é que ele tinha proporções mais semelhantes às de um Zygophaster, o que o tornaria mais longo do que os maiores mosassauros conhecidos e bastante parecido em comprimento com o maior tubarão de todos os tempos, o Megalodonte. Mas o Leviatã não era apenas comprido, ele também era extremamente pesado, com adultos possivelmente ultrapassando 60 toneladas, cerca de 30 vezes o peso de um carro comum e aproximadamente 10 vezes o peso de uma orca macho de porte médio. Resumindo, o Leviatã não era brincadeira. E por ser um cachalote, talvez você esteja pensando agora que ele era indistinguível das baleias modernas, mas isso não poderia estar mais longe da verdade, porque o Leviatã escondia um segredo sinistro. Algo que ficava absurdamente claro assim que ele abria a boca, revelando alguns dos dentes mais assustadores de todos os tempos. E considerando que apenas o crânio podia ultrapassar 3 metros, o Leviatã possuía uma quantidade absurda desses dentes, exatamente 40, sendo 22 na mandíbula superior e 18 na inferior. Mesmo individualmente, esses dentes eram extremamente ameaçadores e absolutamente gigantescos, às vezes chegando a medir 0,36 metro, da ponta até a base. Isso dava ao Leviatã os maiores dentes de mordida entre todos os animais predadores, excluindo presas. Esses dentes também superavam completamente os vistos em outras baleias dentadas e faziam até mesmo os dentes de um T-Rex parecerem um pouco pequenos. E claro, quando sua mandíbula tem formato de baleia, apenas comprimento não basta. E é exatamente por isso que, assim como seu corpo, os dentes do Leviatã também eram extremamente grossos, possuindo uma largura de 10 centímetros na região central antes de afinar em direção à ponta, formando extremidades tremendamente afiadas que permitiam que os dentes penetrassem profundamente na carne, causando ferimentos devastadores.
Esse formato já sugeria levemente que o Leviatã não era nenhum gigante pacífico, e foi isso que levou sua classificação como um cachalote macroraptorial, um grupo pouco definido de baleias hoje extintas que provavelmente eram criaturas hipercarnívoras, alimentando-se de uma ampla variedade de grandes animais marinhos, especialmente mamíferos marinhos. E sim, isso incluía outras baleias também, porque os dentes do Leviatã não faziam distinção. E o formato dos dentes não era a única coisa que permitia a esse colosso caçar praticamente qualquer coisa. O posicionamento deles também criava outro aspecto sinistro da mordida do Leviatã, sua capacidade de arrancar enormes quantidades de carne. Basicamente, cada dente era inclinado de uma forma específica para criar um efeito de sobreposição a cada mordida, transformando sua mandíbula no equivalente a uma tesoura gigante que rasgava a presa diretamente. Esse efeito de corte pode ser visto facilmente no desgaste dos dentes, já que suas laterais possuem marcas de raspagem, mostrando como os dentes se esfregavam uns contra os outros enquanto ele fechava a boca sobre a presa. E além dessas mordidas gigantescas semelhantes a tesouras, a mandíbula do Leviatã era ainda mais especializada para matar por causa das raízes extremamente profundas dos dentes. Isso indica que sua mordida foi feita para suportar lutas colossais contra animais grandes, que gerariam forças imensas enquanto tentavam escapar. E caso ainda fosse necessária mais alguma prova de que o Leviatã era um verdadeiro matador de gigantes, basta observar a construção geral do crânio. Fica evidente que ele possuía mandíbulas altamente flexíveis, capazes de se abrir enormemente. Tão enorme, na verdade, que o Leviatã atualmente detém o recorde da maior abertura de mordida já registrada entre todos os tetrápodes. E claro, essa mordida ampla também era poderosa. Sabemos disso porque suas fossas temporais possuíam um grande espaço entre si, sugerindo músculos temporais extremamente desenvolvidos em vida. Esses músculos são os mais poderosos da região entre mandíbula e crânio, desempenhando um papel enorme na força da mordida. Infelizmente, ninguém jamais realizou um estudo realmente aprofundado sobre a força exata da mordida do Leviatã. Mas não é absurdo supor que ele mordia com mais força do que parentes menores, como o Zygophyseter, outro gênero macroraptorial que tinha menos da metade do tamanho do Leviatã e ainda assim possuía uma força de mordida superior a 10.000 newtons. Com isso em mente, é justo dizer que, no mínimo, o Leviatã atingia uma força equivalente, dando a ele poder suficiente para atravessar diretamente carne e ossos. Muitos pesquisadores, porém, acreditam que 10.000 newtons seja um número pequeno demais para um predador desse porte. Algumas estimativas aproximadas comparam sua mordida à de um T-Rex, que literalmente poderia esmagar um carro com a mandíbula. Com mandíbulas tão mortais e dentes grotescos, o Leviatã caçava uma enorme variedade de animais megafaunais em seu ambiente. Além de baleias, isso incluía uma mistura de tubarões, golfinhos, focas e grandes peixes, dando a ele um nicho ecológico parecido com o de uma orca, só que em uma escala muito maior. Um estudo chegou à conclusão de que um Leviatã adulto poderia derrubar presas de até 10 metros de comprimento e pesando cerca de 11 toneladas. Isso basicamente tornava o Leviatã capaz de derrubar qualquer animal de seu ambiente em algum momento da vida desse animal, com apenas um número muito seleto de espécies ultrapassando essa barreira de tamanho quando adultas. E depois que uma presa era abatida, a ferocidade do Leviatã não parava por aí. Ele possuía um apetite gigantesco que exigia centenas e centenas de quilos de carne por dia apenas para sustentar seu tamanho colossal. Então não há dúvida de que o tamanho e as mandíbulas do Leviatã sozinhos já faziam dele um dos predadores mais mortais de todos os tempos. Mas quando se vive em mares pré-históricos, é sempre bom ter algumas ferramentas extras. E é por isso que o Leviatã quase certamente possuía habilidades de ecolocalização insanas. Como todas as baleias dentadas, essa criatura tinha uma enorme bacia supracraniana, o que sugere a presença de um órgão de espermacete, também conhecido como uma série de reservatórios de óleo e cera separados por tecido conjuntivo, que nos cachalotes modernos desempenha um papel importante na geração de sons. Esse órgão permitia ao Leviatã fazer coisas impressionantes, como detectar animais, se comunicar com outros indivíduos e possivelmente até atordoar presas. E considerando o tamanho anormal da bacia craniana do Leviatã, esse órgão provavelmente também era incomumente grande. Isso significa que ele talvez fosse capaz de detectar presas até 14 campos de futebol de distância, uma vantagem enorme em oceanos onde a água muitas vezes podia ser bastante turva. Além disso, apesar desse órgão ser composto de cera e óleo, materiais individualmente bem macios, a estrutura como um todo era flexível, porém resistente, especialmente quando levamos em conta a grossa camada de gordura do Leviatã.
Essa durabilidade surpreendente transformava o enorme nariz do Leviatã em uma segunda arma. Basicamente, um ariete natural embutido no próprio corpo, que talvez fosse sua arma preferida para iniciar ataques durante a caça. Essa hipótese é baseada na forma como cachalotes afundavam grandes navios baleeiros no passado. Eles não faziam isso mordendo as embarcações, mas sim colidindo contra elas, o que às vezes levava ao afundamento de navios com mais de 200 toneladas. Ter uma arma dessas em uma baleia que já possuía dentes gigantescos e grossos era praticamente exagero, e muito provavelmente ajudou o Leviatã a se tornar um predador de topo extremamente bem-sucedido, causando um impacto profundo nos ambientes marinhos ao caçar praticamente tudo que vivia próximo da superfície. Na verdade, considerando seu tamanho e seu apetite insaciável, apenas um único Leviatã totalmente adulto já seria capaz de alterar comunidades marinhas inteiras. Ainda assim, existe uma grande chance de que quase nunca fosse apenas um indivíduo sozinho, já que o Leviatã provavelmente era uma criatura altamente social. Assim como outras características, essa ideia vem do que sabemos sobre as baleias modernas e do fato de que a maioria delas são animais gregários, que frequentemente viajam em grupos. E os cachalotes modernos também compartilham esse estilo de vida, com mães e filhotes normalmente formando grupos matriarcais, enquanto os machos podem formar grupos de solteiros compostos por baleias de tamanho e idades semelhantes. Um grupo de leviatãs certamente seria uma visão assustadora. Mas eles não seriam os únicos predadores de topo que você precisaria temer, porque o Leviatã dividia os mares com outra besta aquática igualmente lendária, o Megalodonte, o maior tubarão que já existiu. O fato de dois colossos viverem lado a lado e ocuparem nichos ecológicos parecidos transformou a relação entre Leviatã e Megalodonte em um tema extremamente popular, tanto entre fãs amadores de paleontologia quanto entre profissionais da área. Infelizmente, atualmente não existe nenhuma evidência direta de que os dois realmente tenham lutado entre si, mas diversas hipóteses já foram propostas sobre como esses confrontos poderiam ter acontecido. Antes de tudo, sabemos que o Megalodonte realmente tinha algumas vantagens sobre o Leviatã, principalmente em relação ao tamanho. Algumas das maiores estimativas para o Megalodonte sugerem que ele poderia ser alguns metros mais comprido que o Leviatã, além de potencialmente ultrapassar 100 toneladas de peso total. Além disso, o Megalodonte possuía a mordida mais forte. Ela já foi estimada em cerca de 182 mil newtons, muito mais poderosa até mesmo do que a de um T-Rex. Com essas duas vantagens, é provável que os maiores megalodontes praticamente não tivessem preocupações e fossem tecnicamente capazes de derrubar qualquer baleia. Eles faziam isso atacando as nadadeiras e a cauda, ou utilizando furtividade para lançar um ataque devastador vindo de baixo. Mas tamanho e força de mordida sozinhos não contam toda a história. O Leviatã, por conta de seu peso mais leve, provavelmente era muito mais ágil, dando aos indivíduos uma boa chance de escapar, especialmente quando levamos em consideração suas impressionantes habilidades de sonar. Além disso, se assumirmos que a maioria vivia em grupos, a situação começa a mudar, porque apenas 3 leviatãs adultos juntos já superariam em peso os maiores megalodontes conhecidos. E com vários leviatãs colidindo contra você ou mordendo ao mesmo tempo, sem dúvida seria uma situação terrível, independentemente do tipo de animal que você fosse. Também é importante entender que os megalodontes, em média, não pesavam 100 toneladas. Um estudo que analisou 544 dentes sugeriu um tamanho médio de 10,5 metros, equilibrando muito mais esse confronto. Além disso, temos apenas restos limitados do Leviatã, consistindo basicamente em alguns dentes e um único crânio. Então ninguém sabe até que tamanho o Leviatã realmente podia chegar. De qualquer forma, os dois eram sem dúvida predadores de topo extremamente mortais, perfeitamente capazes de causar danos massivos um ao outro. E é exatamente por isso que é provável que confrontos entre os dois normalmente não acontecessem, já que ambos provavelmente preferiam encontrar presas indefesas em vez de enfrentar algo que pudesse feri-los gravemente caso as coisas dessem errado. Em outras palavras, o risco simplesmente não compensava a recompensa. E vemos comportamentos de evitação muito parecidos nos predadores atuais, que normalmente fazem o possível para evitar confrontos diretos, embora existam algumas exceções. Um exemplo são as orcas e os grandes tubarões brancos. Mas o interessante nesse caso é que as orcas raramente atacam grandes tubarões brancos adultos, que ainda assim são 3 vezes menores que a baleia. Normalmente, elas têm como alvo apenas indivíduos juvenis. Esse tipo de relação também pode ter existido entre o Megalodonte e o Leviatã, com os dois atacando principalmente os indivíduos mais jovens de cada espécie. Contudo, existe a possibilidade de confrontos diretos terem acontecido por causa de carcaças ou disputas territoriais.
Porém, nesses casos, é difícil dizer se uma batalha realmente começaria ou se um dos dois simplesmente iria embora nadando. O que é fácil de afirmar, no entanto, é que como os dois coexistiram por quase 5 milhões de anos, nenhum deles parecia ser excessivamente incomodado pela existência do outro. Afinal, aparentemente encontraram uma forma de prosperar individualmente. E o Leviatã realmente prosperou. Com base em restos confirmados, sabemos que esse hipercarnívoro conseguiu estabelecer um domínio considerável em partes do hemisfério sul, concentrando-se principalmente nas costas do Peru e do Chile. E quando incluímos fósseis que provavelmente pertencem ao Leviatã, mas ainda não foram confirmados com 100% de certeza, sua distribuição se expande até a América do Norte, além de alcançar regiões tão distantes quanto a África do Sul e a Austrália. Nesses ambientes, os indivíduos demonstravam preferência por águas costeiras e baías, onde estavam cercados por uma enorme diversidade de vida. E o grupo mais abundante era justamente o de outras baleias, incluindo cachalotes anões, golfinhos, baleias de barbatana, baleias bicudas gigantes, cetotérios, orcas primitivas, toninhas, baleias com presas e outros membros raptoriais, como o Acrophyseter. E embora realmente parecesse um mundo dominado por baleias, muitos outros animais também habitavam essas águas, incluindo peixes, é claro, além de pinguins, focas, tartarugas marinhas, crocodilos marinhos e até mesmo uma preguiça aquática. Da mesma forma, os tubarões também estavam prosperando nessa região, e um dos mais comuns era justamente o nosso conhecido megalodonte. Mas ele não era o único tubarão perigoso dessas águas, porque também existiam tubarões requiem, macos de barbatana curta, macos de dentes largos, tubarões-vaca, tubarões tigres da areia e até mesmo grandes tubarões brancos. Entre tubarões, crocodilos e baleias raptoriais, o habitat do Leviatã definitivamente era um lugar que você iria querer evitar. E você teria precisado evitar essas águas por muito tempo, porque o Leviatã existiu durante milhões de anos. Mais especificamente, entre 9,9 milhões e 5 milhões de anos atrás, abrangendo parte do Mioceno e uma pequena porção do início do Plioceno. E justamente por sua existência ter ocorrido principalmente durante o Mioceno, muitas pessoas se perguntam por que esse período produziu tantos carnívoros aquáticos gigantes. A resposta é que isso aconteceu parcialmente por causa do clima mais quente que existia naquela época. Esse calor também desempenhou um papel importante na diversificação geral dos mamíferos, incluindo os terrestres e até mesmo nossos próprios ancestrais. Esse aumento no tamanho dos animais durante o período acabou influenciando diretamente a evolução do próprio Leviatã, já que a existência de animais maiores tornava muito mais viável a evolução de uma baleia gigante hipercarnívora. E durante parte do início do Plioceno, esse gigantismo ainda era sustentável, mas em algum momento, o Leviatã desapareceu. Assim como aconteceu com muitos animais daquela época, acredita-se que o principal culpado tenha sido o resfriamento global. Mas não foi simplesmente um caso das águas terem ficado frias demais para o Leviatã. O que os paleontólogos acreditam ter acontecido é que conforme a Terra esfriava e as camadas de gelo aumentavam, o fundo do oceano passou a ser mais revolvido. Isso acabou favorecendo o crescimento das populações de zooplâncton, o que, por sua vez, fez as baleias de barbatana crescerem enormemente em tamanho. E considerando que essas baleias eram uma parte fundamental da dieta do Leviatã, esse aumento gigantesco de tamanho tornou a caça muito mais difícil, colocando pressão sobre as populações de Leviatã. Além disso, o nível do mar também baixou, potencialmente aprisionando e condenando populações inteiras dentro de baías. E para completar a tragédia, ainda ocorreu o surgimento dos Globicephalinae, um grupo composto por golfinhos predadores. Todas essas mudanças juntas acabaram sendo demais, e o Leviatã deixou de existir. E embora isso possa parecer triste de certa forma, talvez sua extinção tenha sido melhor para nós, porque seria muito mais difícil aproveitar uma praia sabendo que um Leviatã poderia estar em algum lugar lá fora. Mas não há dúvida de que teria sido incrível ver uma criatura dessas. Desde uma distância bem segura, claro, e de preferência em um barco muito, muito grande. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.